Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai comentar Batman Ano 2. História polêmica entre os fãs do personagem, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não tá nem aí. Mas no final das contas é uma história que é interessante, vale a pena a gente comentar, tem curiosidade, tem informações de bastidores, então fica aí com a gente para saber tudo o que tem de interessante sobre Batman Ano 2, beleza? Bom, eu tô aqui com a edição encadernada da Panini, com aproximadamente 176 páginas, que reúne as 4 edições originais do Batman Ano 2 e a edição especial Full Circle, ou Círculo Completo, como foi batizado aqui no Brasil, tá? Olha só, primeiro, pra gente começar aqui a nossa conversa, e já já eu vou mostrar aqui o interior da revista, mas pra gente dar aquela contextualizada básica, como eu falei, o Batman Ano 2, ele foi publicado originalmente em 4 partes que saíram na revista mensal do Batman, Detective Comics, 575 a 578, no longínquo ano de 1987. E a edição Full Circle saiu alguns anos depois, em 1991. Beleza? Olha só, primeira curiosidade. Batman Ano 2 foi escrito pelo Mike W. Barr, que se você tá ligado aqui no canal sabe que eu já comentei uma outra história famosa dele aqui, Camelot 3000, vou deixar aqui no card se você quiser ver ou rever, e ela foi desenhada pelo Alan Davis e pelo Todd McFarlane, aqui ainda em início de carreira. E a nossa primeira curiosidade é por que tem esses dois desenhistas? Olha só, em 87, o Mike W. Barr e o Alan Davis eram os responsáveis, né, a equipe criativa, do título mensal do Batman Detective Comics. Então, assim, tava tudo certo pro Alan Davis ser o desenhista das 4 edições. Só que o problema é que ele estava tendo algumas questões mal resolvidas com a DC. Acho que a DC estava alterando artes do Alan Davis sem consultar, né, e sem a autorização dele. Então, uma hora ele simplesmente encheu a paciência e pulou fora do barco, tá? E aqui eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho da história da revista para vocês, justamente porque na introdução que o Mike Barr faz aqui, ele fala um pouquinho dessa história, né? De por que tem esses dois desenhistas. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais o Batman Ano 2 passou muito tempo para ser reunido numa edição encadernada. Os editores lá da época diziam que, olha, tem 2 desenhistas, a gente não vai reunir isso numa edição encadernada. Não me perguntem o motivo, porque para mim isso não faz o menor sentido, mas talvez fosse a mentalidade da época, enfim. O fato é que, como o Alan Davis pulou fora, a DC chamou o Todd McFarlane, que na época ainda não era o grande astro, né? Ele ainda ia demorar mais ou menos um ano para começar a famosa fase dele no Homem-Aranha, mas ele já trabalhava para a DC desenhando a Corporação Infinito. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre a arte ao longo do vídeo, mas só para dar essas primeiras informações. Continuando aqui, mostrando um pouquinho da revista, a gente tem a primeira parte, né? Tema O Ceifador, ainda com a arte do Alan Davis, e aqui uma das questões polêmicas, né? Batman com uma arma de fogo e tal. Por que aconteceu isso? Vamos lá, vamos tentar contextualizar as coisas e já adentrar um pouquinho na questão da polêmica do Batman Ano 2. Por que ela é uma história polêmica? Como o próprio nome sugere, ela veio na esteira do grande sucesso, né, do Frank Miller e David Mazzucchelli, Batman Ano 1, que foi publicada um pouquinho antes. Então, como a história fez muito sucesso, a DC resolveu, porra, vamos apostar aqui nesse filão. E encomendou um Batman Ano 2. Só que qual é o detalhe? O Mike Barr já tinha apresentado um projeto de história para o Batman bastante similar para a DC, até mesmo antes da publicação do Batman Ano 1. Só que a DC tinha vetado. Com essa oportunidade que a DC queria capitalizar em cima do sucesso do Ano 1, ela deu ok para o Barr dar uma remexida lá no roteiro e transformar isso no Batman Ano 2. Qual é a questão? Primeiro, eu não estou criticando aqui a escrita do Mike Barr, tá? Só que ele é bem diferente do Frank Miller. E isso foi proposital, tanto pelo estilo dele, pelo tipo de história que ele gosta de contar, quanto quando ele ficou sabendo que a história dele ia ser transformada num Batman Ano 2. Ele decidiu seguir num caminho totalmente oposto ao que tinha sido feito pelo Frank Miller. E isso foi intencional, e ele conta um pouquinho dessa história naquele texto inicial que eu mostrei. Então, assim, problemas que os fãs identificam na história. O Batman, aqui, ele vai ser muito menos sombrio do que no Ano 1. Ele vai ser menos realista, né? Porque o Frank Miller transformou o personagem, aproximou ele o máximo possível de um combatente do crime, de um vigilante real, né? E o Mike Barr, ele curtia essa parte de gadgets, de Robin, de armadilhas fantásticas e tal, que assim, eu particularmente não tenho nenhum problema, mas era uma pegada completamente diferente do que o Frank Miller tinha feito, né? E a questão aqui que eu mostrei ainda agora, o Batman usar arma.
Isso é uma questão bem polêmica, porque o Batman talvez seja um dos personagens mais anti-uso de armas de fogo que a gente tem nos quadrinhos. Mas aqui ele usa e usa bastante, e a gente vai comentar isso ao longo do vídeo quando a gente entrar mais na parte da história. E aqui eu aviso logo que eu vou ter que dar alguns spoilers aqui, justamente para ir pontuando essas coisas e mostrando as curiosidades, beleza? Que mais? A relação do Batman com o comissário Gordon, por exemplo. No Batman 1, a gente tinha um negócio meio de tolerância ali e tal, os dois se estudando, estabelecendo um tipo de parceria meio vacilante, meio incerta. Aqui, eles já são como se fossem grandes amigos e tal. Ah, tudo bem, é Batman no 2, passou um ano. Tá, mas é uma mudança muito radical entre uma história e a outra. E por fim, uma coisa mais geral, assim, em termos de cenário, segundo o Frank Miller estabeleceu no Batman Ano 1, Gotham entrou em decadência por conta da má administração, da corrupção e tal, da política mal feita, esse tipo de coisa. Não que isso não exista aqui na história do Batman Ano 2, mas o Barr, novamente, seguiu por outro caminho. Conforme ele coloca aqui, um dos principais motivos para Gotham ter entrado em decadência foi a aposentadoria de um antigo vigilante do crime chamado Ceifador, que tinha uma pegada mais radical e mais violenta em relação ao combate ao crime. E aqui a gente vai começar a entrar na história em si. Porque olha só, primeiro, o Ceifador ele é utilizado aqui até como um alerta para o Batman, né? O que o Batman poderia se tornar se ele abandonasse o caminho, o juramento, ou as escolhas, o código que ele resolveu seguir. Então, se ele abandonasse isso completamente, ele poderia se tornar algo parecido com um Ceifador. E a história vai tratar justamente do retorno do Ceifador para Gotham. E aqui a gente vai começar a mostrar aqui um pouquinho, até para vocês verem mais da arte do Alan Davis, né? Olha só. Aqui só um detalhe para quem é fã da cronologia do Batman, a gente está vendo aqui a construção da Torre Wayne, que eu não sei se vocês lembram, nas histórias dos anos 80, salvo engano, tinha até uma grande árvore aqui no meio, o Batman tinha uma mansão aqui em cima, um apartamento gigante aqui, que ele até, quando o Dick Grayson foi para a faculdade, ele abandonou a mansão Wayne, a Batcaverna, e passou a morar nessa Torre Wayne. Então, só um detalhezinho. Mas o que eu queria chegar era justamente aqui, olha, o Ceifador. Aqui a gente vê o retorno do personagem, e a história não tem nenhuma pretensão de esconder a identidade dele, tá? Então, ele já aparece aqui já idoso, né, já meio careca e tal, Judson Caspian, pegando o uniforme antigo e retomando as atividades em Gotham, tá? É um vigilante mais violento, mais, como é que se diz, sangue frio do que o Batman, né? Com uma proposta muito mais de matar o criminoso para que ele não volte a cometer nenhum crime, do que a do Batman, né? Então, a história vai seguindo, a partir daí, justamente com um embate entre os dois personagens, olha. Porque, claro, aqui para vocês terem um visual completo aqui do Ceifador, um visual bacana até, né? Bem anos 80, eu acho. Aliás, uma curiosidade, o Ceifador e essa história aqui, de uma maneira geral, elas serviram de base para um desenho do Batman, daquela série animada, que foi lançada em 1993, que é a Máscara do Fantasma. Salvo engano, foi o primeiro longa-metragem que foi inspirado na série animada. E aqui, essa história do Batman no 2 fornece vários elementos, e as partes que todo mundo geralmente critica aqui da história, elas meio que foram retiradas do desenho e reformuladas. Então, é como, assistindo o desenho, talvez você consiga perceber melhor que aqui no Batman no 2 nós temos sim várias boas ideias. Talvez elas não tenham sido desenvolvidas ou apresentadas da melhor maneira possível aqui na história. Mas quando a questão foi retrabalhada na série animada, lá no desenho, ficou melhor segundo a opinião de alguns. E no final das contas, o Batman decide, olha, que talvez ele precise usar armas de fogo ou ter uma pegada mais violenta para conseguir combater esse Ceifador. Mas não é uma arma de fogo qualquer que ele usa, é a arma de fogo que matou os pais dele. E aqui também a gente começa a entrar nas questões que vão tornando a história cada vez um pouco mais polêmicas, né? A partir da segunda edição, como eu falei, a gente já vai ter a arte do Todd McFarlane. Ainda não é o McFarlane que a gente está acostumado a ver no Homem-Aranha e tal, enfim, ele ainda estava refinando, vamos colocar dessa maneira, o traço dele. Então, assim, a gente ainda tem algumas cenas meio esquisitas, como essa aqui, na minha opinião e tal, mas de uma forma ou outra, ele já começa a demonstrar o estilo pelo qual ele ficou famoso nas histórias do Homem-Aranha, e posteriormente também nas histórias do Spawn. Olha, a gente já tem aqui Batman com uma capa gigantesca, que parece ter vida própria,
coisa que ele usou muito, né, nas histórias do Spawn. O próprio Ceifador, né, também tem um visual que a gente se acostumou a ver nas histórias do Spawn alguns anos depois, né? Olha, e uma pegada, como eu falei, mais violenta e tal, e um traço mais sombrio, né, tentando dar um peso maior pro personagem. Mas assim, qual é o lance? A história toda vai justamente se desenrolar, obviamente, do embate do Batman contra o Ceifador e essas diferentes visões. Só que, como eu tinha falado pra vocês, como o Batman decide adotar uma pegada mais violenta, começar a usar armas e tal, ele também faz uma outra coisa que, apesar de já ter acontecido outras vezes nas histórias, não deixa de ser meio polêmica. Ele se une com os bandidos de Gotham, porque o Ceifador tá matando todos os bandidos indiscriminadamente, bandidos grandes, bandidos pequenos, enfim. Então o Batman se une com essa galera pra conseguir parar o Ceifador. Só que ele não vai se unir com qualquer um. A pessoa que os bandidos designam, né, para ser o braço direito dele é justamente o Joey Chill, que é a pessoa que matou os pais do Bruce Wayne, né? O Batman sabe disso, obviamente, quando encontra com ele e tal, mas o Joey Chill não. E fica aquela tensão entre os dois. Aqui vão começar alguns spoilers, tá? Mas é importante para vocês entenderem o desenrolar da história. Então o Batman ele fica naquela crise de consciência de primeiro se unir com o Joey Chill, segundo, usar armas. Ele fica naquele dilema de acabar com a vida do Joey Chill, matar o Joey Chill mesmo e, olha, consegui minha vingança, posso encerrar a minha carreira de vigilante do crime aqui. E também por uma outra questão, o Judson Caspian, o Ceifador, ele tem uma filha, a Rachel Caspian, que vai ser o interesse romântico aqui do Batman e tal. E eles conversam e dizem, olha, eu preciso só resolver uma coisa na minha vida para estar totalmente desimpedido e poder seguir nesse relacionamento. A Rachel não sabe, claro, que ele é o Batman, mas, enfim. E lá pelas tantas, quando o Batman descobre que o Ceifador é o Judson Caspian, aí também já tem uma outra polêmica em torno disso e tudo mais. Uma outra personagem que é interessante a gente comentar é a Leslie Tompkins, né, que durante a década de 80, 90 foi até mais presente do que ela é hoje nas histórias do Batman. E aqui foi mostrado pela primeira vez que ela, foi estabelecido, melhor dizendo, pela primeira vez, que ela e o Alfred meio que criaram o Batman juntos, né? Então é aqui que começa essa história. Eles deram uma pequena reformulada na personagem, mas é a personagem que foi apresentada durante as décadas de 80 e 90 para os fãs, para os leitores. Então, por conta de todos esses detalhezinhos, a história ela não é desprezível, como dizem alguns. Ela tem alguns problemas, claro. Ela mostra um Batman diferente do que está acostumado, diferente do que a galera talvez estivesse querendo ler na época, porque foi logo um pouco depois do Batman ano 1. Então, mas apesar de tudo isso, tem ideias bacanas, tem coisas legais, e a história ela é interessante se você conseguir entender como um ponto específico na carreira do Batman e não quiser que ela faça sentido com toda a trajetória do personagem em termos de construção. Ou talvez até faça, porque enfim, a gente está no ano 2, ele era um personagem que ainda não tinha se estabelecido completamente na sua persona de Batman, né? Então algumas falhas, algumas contradições são admissíveis e fazem sentido nesse contexto, né? Um pouquinho aqui também mais da arte do McFarlane, né, para vocês darem uma olhada. Aqui já é o finalzinho do Batman ano 2. Foi um final meio apressado, eu não vou dar todos os spoilers aqui, né, mas é um final meio apressado, meio corrido, assim, parece que estava acabando o tempo, eles tinham que encerrar. Por isso que talvez alguns anos depois tenha saído a edição especial O Círculo Completo. E aqui a gente vai ter o retorno, né, por assim dizer, do Alan Davis para o personagem que ele criou, porque afinal de contas ele criou o visual do Ceifador e tudo mais. Aqui a gente já tem a presença, ainda que pequena, do Robin, porque como ela se passa alguns anos depois, já seria depois, obviamente, que o Batman adquiriu a companhia do Dick Grayson, o primeiro Robin. Então a gente vai ver um pouquinho dos dois agindo junto aqui, mas na maior parte da história o Robin não aparece. Ele aparece só em alguns momentos-chave ali, só para fazer aquele H. A gente vai ter o retorno do Ceifador aqui, que não vai ser dessa vez o Judson Caspian, tá? Porque aqui, um pequeno spoiler também, ele morre no final do Batman ano 2. E morreu e acabou, ficou por isso mesmo. Cai num prédio lá e tal. E quando a gente começa a ler o Círculo Completo, aí a gente vai dizer, não, porque olha, roubaram o corpo dele sumiu e tal. Mas isso não foi mostrado na história original, né? Então tem uma pequena manipulação de eventos aí para tentar criar um mistério aqui sobre a identidade desse novo ceifador, que também não dura muito tempo. Mas nesse caso aqui eu não vou dar o spoiler, eu só vou dizer que essa história toda, ela gira em torno do Batman e Joey Chill, né? Então assim, na ideia do Círculo Completo, na verdade, talvez não seja nem em relação ao ceifador, mas seja em relação à relação do Batman com o Joey Chill.
né, encerrar essa história, encerrar esse capítulo da vida do Batman. A gente vai ter de novo aqui a presença de todo mundo, né? Aqui a Rachel, a doutora Leslie Tompkins e tal. Mas essa ideia aqui, talvez, do círculo completo, seja justamente essa, de você amarrar um pouco as pontas soltas, mas criar algumas coisas novas, justamente para pôr um fim na história Batman Joy Chill. Por conta disso, Batman no 2 e o Círculo Completo também por algum tempo, eu não sei como é que está essa situação atualmente, mas foi considerado uma história fora da cronologia oficial, porque o Batman supostamente nunca teria encontrado a pessoa que assassinou os seus pais. O que tem a ver também, só pra gente fechar, fazer o nosso Círculo Completo aqui, fechar o link já encerrando, tem a ver também com o que o Frank Miller fez no Batman 1. Né? Seria tudo muito amarradinho, muita história em quadrinho mesmo. Você ali, pouco tempo depois, encontrar o cara que criou, né, a sua personalidade por conta do assassinato dos pais. Então, isso foi limado durante um tempo da cronologia oficial. Hoje em dia, para ser muito sincero com vocês, eu não sei se essa história é considerada cânone ou não. Acredito que sim, mas enfim. No final das contas, o que eu quero dizer é, apesar dos seus problemas, apesar das suas loucuras, Batman no 2 é uma história interessante que eu acho que vale a pena ser conhecida pelos fãs, por isso a gente trouxe para comentar aqui na dica de hoje, beleza? Se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, o que você acha da história. Não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no final e a gente se encontra numa próxima resenha.